Se você tem uma Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Abra a Bíblia no livro do profeta Amós. Profeta Amós. Vocês sabem o que é que significa Amós? Alguém sabe aqui? Amós significa carregador de fardo. Digam comigo, carregador de fardo. Então abra no livro desse profeta, profeta Amós. O capítulo que eu quero que você abra é o capítulo 3. 3:1. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Quadrangular. Domingo, 8:30 da manhã, aqui na igreja tem escola bíblica, viu? Muita gente não vem e não sabe, mas é uma reunião de ensinamento. Todo mundo já achou? Posso ler? É uma palavra assim meio dura, né? De Deus para as famílias de Judá. Diz o seguinte: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Aí depois Deus faz essa palavra que é muito conhecida, que diz o quê? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? O próprio Deus faz uma pergunta através do profeta Amós. Amém? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não estava tendo acordo com Deus, Deus estava querendo pular fora da associação, do envolvimento que ele tinha com o povo dele. Amém? Eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus. E nessa minha conversa que eu quero ter com vocês, eu quero falar exatamente sobre esse acordo que nós temos com Deus. Amém? Quem é aqui que tem acordo com Deus? Levante a mão. Eu tenho. Essa palavra acordo vem de corda, vem de amarrar, de se amarrar, de estar amarrado, de estar ali ligado à questão, né? E sempre que tem acordo com Deus, esse acordo não pode ser quebrado não, porque quando você quebra o acordo que você tem de viver com Ele, de submeter a Ele, de obedecê-lo, sem dúvida alguma, parte dele deixa de ser feito na sua vida. Sem dúvida alguma, tudo aquilo que Deus tem como promessa para você, aquilo que Ele tem como a parte dele, que Ele vai realizar na sua vida, Ele deixa de fazer porque você, de repente, está quebrando o acordo. Tem muita gente que está quebrando o acordo com Deus nessa época do ano. Tem pessoas que às vezes são firmes com Deus, mas quando chega a época junina, ele quebra o acordo com Deus e vai dançar debaixo do boi, né? E aí? Está quebrando o acordo, ele está simplesmente rompendo com uma ligação que ele tem com Deus, que vai fazer com que Deus deixe de fazer a parte dele. Tem pessoas que quebram acordo com Deus no carnaval. Tem gente que quebra acordo com Deus quando vê um Beer Night assim, né? Ah, eu não queria tomar, mas eu vou tomar, mas... Ah, você tem um acordo com Deus, de viver diferente, amém? E tem tanta coisa que pode quebrar o nosso acordo com Deus, e quando esse acordo é quebrado, por inúmeras formas, nós deixamos então de sermos beneficiados dentro daquilo que é promessa de Deus, nesse relacionamento, nessa cumplicidade que nós temos com Deus, por sermos de Deus. É bom frisarmos isso. E sempre que são quebradas essas questões, nós temos consequências. As coisas começam a dar errado. Alguém diz: ah, mas eu fico preocupado, a gente quebra acordo, Deus coloca a mão sobre a gente. Não, Deus não coloca a mão sobre ninguém, não. Deus tira a mão, vocês estão me entendendo? E quando Ele tira a mão de nós, complica, você fica totalmente vulnerável, eu fico vulnerável. Essa história de dizer que Deus pesa a mão, Deus não pesa a mão sobre ninguém, Ele tira a mão. A Bíblia diz pelo contrário, que quando nós estamos na mão dEle, ninguém nos tira de lá, só nós podemos sair se quisermos e fazermos uma outra escolha. Mas a priori Ele simplesmente nos protege, mas às vezes nós vamos quebrando acordos, vamos simplesmente sendo relapsos nesse nosso relacionamento com Deus, vamos sendo indiferentes aos posicionamentos que Deus exige de nós,
E na medida então que essas coisas vão deixando de acontecer, na medida em que vamos relaxando esse relacionamento e essa preocupação com a aliança, com o acordo do relacionamento com Ele, também nós vamos perdendo direitos de sermos abençoados. Promessas vão deixando de se confirmarem em nossas vidas, e com o passar do tempo, nós começamos então a termos consequências unicamente pela escolha de desacordar, unicamente pela escolha de desaliançar de Deus, e nós então nos tornamos responsáveis por aquilo que não vai acontecer nas nossas vidas da parte de Deus, por causa da nossa quebra de acordo. Olha, a Bíblia diz que Deus estava mais ou menos insatisfeitíssimo com o seu povo. E o povo de Israel dependia muito da bênção de Deus. A razão deles serem o que eram era unicamente porque Deus colocava a mão sobre eles, os abençoava, fazia que as coisas acontecessem na vida deles, e na medida então que os anos iam passando, Deus simplesmente ia confirmando promessas, e tudo aquilo que Ele dizia se cumpria, tudo aquilo que Ele falava se tornava realidade na vida do povo, a ponto então do próprio povo de Deus se tornar uma vitrine para os outros povos. As pessoas olhavam e diziam: poxa, o povo de Israel, o povo judeu é abençoado por causa do Deus deles. O Deus deles é que abençoa a vida deles. E Deus abençoava mesmo. Os inimigos, quando pensavam em enfrentar o povo de Deus, eles temiam porque sabiam que eles tinham uma ajuda especial, a ajuda de Deus. Deus vinha e simplesmente guerreava por eles, batalhava por eles, fazia com que os inimigos não conseguissem prevalecer sobre eles, e sempre que havia acordo entre eles, que eles estavam bem com Deus, que eles mantinham as alianças, Deus estava ali fazendo coisas, operando milagres, protegendo cada um deles e os livrando dos seus inimigos. Mas de repente eles começaram a desandar, começaram a fazer as coisas do jeito deles. E a razão pela qual eles começaram a fazer as coisas, porque eles tinham uma liderança totalmente corrompida. O rei Jeroboão II era um sujeito corrompido, e o sumo sacerdote também, Amazias era o nome dele, também estava totalmente corrompido. E eles começaram simplesmente a manipular o povo. E a manipulação que eles encontraram para poder exercer domínio sobre o povo é que eles começaram a comprar todos os profetas, porque naquela época os profetas, eles tinham muita autoridade, o que eles falavam o povo sabia que Deus estava mandando falar, e as pessoas respeitavam muito as palavras do profeta, e quando o profeta falava, era a forma que Deus tinha de se comunicar com o seu povo, através dos profetas. Esses homens, quando falavam, o povo sabia, o povo temia, o povo respeitava, e o povo sabia que Deus falava através da boca desses homens. Mas o Amazias, sumo sacerdote, juntamente com o Jeroboão II, começaram a comprar os profetas, e começaram a manipulá-los e a mandar eles dizerem somente aquilo que fosse dito, que era do interesse do rei. E todos os profetas ficaram corrompidos, ficaram totalmente vendidos a Jeroboão e também a Amazias, e eles falavam somente o que o rei queria. Eles tentavam usar da palavra para manipular o povo, e o povo então estava caindo no buraco, perdendo o contato com Deus, fazendo uma série de coisas erradas. Entre elas se infiltrou a idolatria e tantas outras práticas, que Deus começou a ficar simplesmente chateado com tudo aquilo, querendo quebrar os acordos, quebrar as alianças e fazer com que ele realmente sofresse as consequências disso. E os assírios começaram a se levantar para dominar o povo de Deus. A ameaça começou a chegar, e na medida então que as ameaças vinham, o povo não sabia o que fazer, e Deus pensou: quem é que eu vou usar para falar a verdade para o povo? Os profetas estão vendidos, estão corrompidos, eu tenho que levantar alguém para poder falar com o povo. Foi aí que Deus viu Amós, que não era profeta, mas ele era pastor de ovelhas, plantador de figos. Essa era a função dele. Deus disse: olha, tu que vai ter que falar alguma coisa. Vai lá e vai falar para o povo a verdade, porque todo mundo está vendido, mas você não, então você vai falar. E Deus pegou esse sujeito chamado Amós,
que dizia que não era profeta, ele mesmo falou que ele não era profeta. Nós podemos ver isso aqui na palavra de Deus, né, que ele fala, ele não tinha prestígio social nenhum, não era profeta, segundo ele, mas Deus estava falando através dele, né? Deus estava usando ele para ser aquele que deveria transmitir a verdade, que deveria chamar a atenção das pessoas. Está aqui, está em Amós capítulo 7, versículo 14, que ele fala que ele não era profeta, né? E Deus então o separou e disse: é você que vai falar para o povo, você que vai dizer para as pessoas o que eu estou querendo, você que vai simplesmente contestar as palavras de Amazias e contestar a palavra de Jeroboão II. E ele foi lá e disse: olha, gente, Deus está chateado, Deus está chamando vocês para a razão, e Ele está dizendo que Ele fez muita coisa por vocês. Ele tirou a família de vocês, abençoou a família de vocês, trouxe a família de vocês que estava escravizada, deu respeito, deu sustentação, mas agora o que Ele está vendo é que vocês estão fazendo tudo errado. E Ele mandou dizer, está lá num texto mais na frente, que Ele colocou um prumo no meio do povo. Todo mundo vai ter que passar por esse prumo, só Ele que não passa, mas esse prumo vai determinar o padrão de vida de cada um, vai determinar como cada um está vivendo, e esse prumo também vai determinar as bênçãos dele. Ele vai ter que botar esse prumo, Ele quer saber como é que cada um está. E diz a palavra de Deus que ele começou a pregar, começou a falar, despertou-se o ódio de Jeroboão II, de Amazias, mas ele falava o que Deus estava falando, e toda a palavra dele para o povo, antes do pessoal cair em desgraça, era palavra de conserto, era palavra para que ele restabelecesse os acordos, para que ele reconstruísse as alianças e os entendimentos, para que Deus pudesse abençoar. Toda a palavra estava ligada exatamente à necessidade da restauração dessas alianças, à necessidade de ser estabelecido novamente todo o acordo que havia se perdido por conta de cada um ir para o seu próprio lado. Por quê? Porque se esse acordo não fosse recuperado, as dificuldades viriam, as bênçãos de Deus não aconteceriam, ficariam escassos sobre eles as bênçãos de Deus, e as promessas não se cumpririam. E eles acabaram caindo realmente em sofrimento por conta das escolhas que fizeram. Vejam bem, isso aconteceu há muito tempo atrás, 760 anos antes de Cristo. Esse fato se deu há 2.700 anos atrás. Mas por que eu estou falando isso para vocês nesta noite? Que tem a ver o que aconteceu há 2.700 anos atrás com hoje? 2014, véspera do jogo do Brasil contra os Camarões, no mundo totalmente moderno, diferente desse tempo. O que mudou? Nada. Deus continua com os mesmos princípios. Diga glória a Deus. Ele continua querendo se relacionar com você. Hoje não é mais só o povo dele, o povo de Israel. Nós somos povo deles, que vivemos aqui no Brasil, na América do Sul, no estado do Maranhão, na cidade de São Luís. Nós somos considerados povo de Deus, porque houve essa aproximação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos então enxertados, mas hoje nós somos considerados Israel de Deus. E tudo aquilo que Deus tinha como princípio de convivência, de relacionamento, de proximidade, de regras, de acordos e de alianças, se mantém comigo, com você e com todos nós também. Vocês estão aqui nesta noite, e com certeza o grande interesse de cada um de vocês é ser abençoados. Quem não quer ser abençoado? Tudo que acontece em volta daquilo que Deus fala e promete, envolve bênção, envolve relacionamento com Deus, envolve convivência com Deus. Mas essa relação não é uma relação unilateral, não. Você também tem compromisso, você também tem acordos com Ele.
acordos que foram realmente estabelecidos no momento em que você decidiu seguir Jesus, no momento que você decidiu estar envolvido com Deus. Deus entende que você se aproxima dele, você é dele, baseado pelo que diz a palavra de Deus. No momento que você toma essa decisão, todo mundo espiritual sabe que você é propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo, lavado no sangue do Cordeiro e sendo realmente depositado do Espírito de Deus. Então você é de Deus. E Deus então estabelece o quê? Que esse acordo tem que ser mantido. De repente você para e pensa, imagina que agora você pode viver de qualquer jeito. Você pode até viver, que Deus dá liberdade para você viver do jeito que você quiser viver. Mas de repente a tua forma de viver, ou a tua maneira de viver, ela pode simplesmente quebrar princípios dos quais Deus não abre mão, fazer com que determinados acordos sejam rompidos. E na medida então que isso acontece, não se engane, não pense que você vai poder resolver isso orando, você vai poder resolver isso fazendo jejum, ou indo para qualquer igreja, fazer campanha de oração, e fazer sacrifícios, andar 1 quilômetro ajoelhado, ou fazer qualquer outro tipo de sacrifício que vai mudar a realidade das coisas, que não vai mudar. Por quê? Porque a tua relação com Deus, elas estão fundamentadas em acordo, em alianças, e você que conhece Deus, você que conhece Jesus, Deus não está nem interessado nos seus sacrifícios, Ele está interessado que você obedeça a voz dEle, obedeça a palavra dEle, para poder abençoar você. Às vezes nós fugimos desse compromisso, e vamos permitindo que acordos sejam quebrados na nossa vida. Princípios dos quais Deus não abre mão. E depois nós achamos que nós podemos resolver tudo aquilo que fica danificado ou quebrado exatamente pela forma de não cuidarmos dos acordos que temos com Deus, dando uma oferta para a igreja. Tem gente que tem isso, começa a achar que o descargo de consciência é dar uma alta quantia de dinheiro para a igreja, para poder resolver o seu problema e haver um descargo de consciência. Nada disso mexe o coração de Deus. Nessa relação com Ele, onde se estabelece esse acordo, o que agrada a Ele, o que o comove, o que mexe com Ele, o que faz com que Ele volte atrás, para poder recuperar tudo aquilo que você perdeu, recuperar o tempo perdido e restaurar a tua vida. O que faz realmente Ele voltar atrás é você restabelecer o acordo e dizer: meu Deus, eu preciso me acertar contigo. E na medida em que você se acerta, Ele restabelece os acordos e vem as confirmações das promessas. Deus falou isso através do Amós. Vai lá, Amós, fala para o povo. Não dá para andar junto se não houver acordo. Eu não quero estar desacordado de vocês, diz Deus. Eu quero estar amarrado com vocês. O nosso acordo tem que estar amarrado. Nosso acordo tem que estar fechado ali. Você tem que saber o que você realmente tem que fazer, e eu sei o que é que eu tenho que fazer por você. Nós temos que nos acordarmos. Você não pode ficar assim, sem compromisso, sem responsabilidade, de um lado para o outro, e achando que pode viver com Deus, ou se relacionar com Deus de qualquer jeito. Não tem como, porque nada do que se refere o nosso relacionamento com Deus é pautado no nosso jeito. Sempre é pautado no jeito dEle. Não é do teu jeito, não é no teu achismo, naquilo que você acha. Ah, mas eu acho assim. Ah, mas eu penso assim. Não importa. Se o que você acha, o que você pensa não está de acordo com a palavra de Deus, Deus está fora e Ele não mantém acordo com você. Eu digo isso para você porque de repente todas as dificuldades que você possa estar enfrentando estão diretamente ligadas à quebra de acordos. Todas as dificuldades que você porventura esteja enfrentando estão diretamente ligadas ao fato que você não consegue se manter na presença de Deus da maneira como Deus está querendo. De repente toda a falta de bênção e de promessa na sua vida estão diretamente ligadas ao fato
de que você não assume compromisso com Deus, você não assume acordo com Deus. Uma hora você está, outra hora você não está, uma hora você se firma, outra hora você não está mais firme, outra hora você atende, outra hora não atende mais, e você não consegue firmar esse acordo. Deus não consegue andar junto com você, porque você é por demais inconstante, você não se firma, você não amarra acordos, você quebra princípios, e Ele está impedido de poder fazer valer a sua promessa sobre a sua vida. Então, nesta noite, eu quero dizer para você, baseado na palavra desse carregador de fardos: restabelece os acordos. De repente muita coisa não está acontecendo, porque esses acordos estão quebrados. Deus não está conseguindo andar junto com você, e você sabe porque Ele fala para você, como Ele tem inúmeras formas de falar para você. De repente tudo que está acontecendo, tudo que está se passando com você, pode estar diretamente ligado ao fato de que você quebrou acordos. E se for quebra de acordos com Deus, a razão de situações que você não resolve, a razão de situações que você realmente está vivenciando, que não são boas para você, não adianta orar, não adianta fazer qualquer outro sacrifício. É preciso se humilhar e dizer: quero restabelecer os acordos que eu tenho contigo. E na hora em que você disser: quero restabelecer o acordo e consertar e restaurar o que temos acordado, Ele vem e vai andar junto com você novamente, como Ele diz. E Ele só anda com quem Ele tem acordo. E quando Ele tem acordo com alguém, que Ele está junto pelo fato de ter acordo, a bênção chega no nome de Jesus. Amém? A bênção chega. Então, que nesta noite Deus possa nos ajudar a recuperarmos os acordos que foram quebrados da nossa vida, para que a bênção chegue sobre a nossa casa, para que a bênção chegue sobre a nossa família, para que as coisas aconteçam da maneira como Deus quer que aconteça, mas não está podendo fazer acontecer porque acordos foram quebrados. Que possamos então corrigirmos isso, ajeitarmos as coisas e nos prepararmos para tudo aquilo que Deus tem para fazer, que Ele só vai conseguir fazer quando esse acordo for restaurado, porque enquanto o acordo não é restaurado, Ele não consegue andar junto. Ele disse: se andarão dois juntos se não houver acordo? Ele disse que não tem como. Então que possamos restaurar isso, estabelecermos o acordo e sabermos acima de tudo que Deus nos ama, Ele é fiel, mas nós temos compromisso com Ele. Amém? Pensa nisso, e que Deus nos abençoe e nos ajude no nome de Jesus. Amém? Foi muito bom ficar com você até agora. Eu agradeço pela sua audiência, por ficar conosco acompanhando o nosso programa. Eu quero aproveitar agora e quero convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo. Quarta-feira nós temos 3 concentrações, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. E às 7h30 da noite eu estou lá para trazer uma palavra para você, para orar por você que está com problemas ou passando dificuldades e precisando de oração, precisando de ajuda. Domingo temos o culto da família, sexta-feira o culto da libertação, 9 horas da manhã e 7h30 da noite. Eu também convido você, terça-feira tem um culto de oração, sua presença vai ser muito importante. E olha, eu agradeço muito pelo fato de você nos acompanhar pela televisão e convido você para estar conosco na Igreja Quadrangular, tá certo? Vamos fazer uma oração? E se você, porventura, estiver interessado em entrar em contato conosco, está aqui o nosso e-mail na tela, é prpauloguilherme@hotmail.com, e vamos ser amigos no Facebook. É só procurar Paulo Guilherme no Facebook que você vai achar, e nós podemos então sermos amigos e conversarmos muito, tá certo? Vamos orar por você, por sua casa e sua família? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelo lar dessa pessoa, pela casa dessa pessoa, pela família dessa pessoa que me acompanha na televisão. Peço que a tua bênção venha até esse lar, que o Senhor Deus repreenda todo problema, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda miséria, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que porventura tenha atingido essa casa, esse lar, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus. Que essa pessoa seja abençoada, tenha vitória e tenha a resposta das suas orações feitas a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém?
Olha, fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,